Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nessa quarta-feira. Esse que será o nosso último culto aí gravado, né? Os próximos cultos, então, a partir de 7/10, como já foi anunciado aos irmãos aí, nós estaremos ali cultuando a Deus em oração no templo. E no próximo domingo, 4/10, nós estaremos então retornando aí com nossos cultos presenciais, né? Estaremos aí observando toda a questão sanitária, né? O uso de máscara, o álcool em gel, distanciamento, para que nós possamos estar nos cuidando e cuidando também de cada um dos irmãos. Pedir a Deus que continue nos abençoando, né? E que nós possamos ali voltar em paz, com tranquilidade, né? E que o nome dele, através das nossas vidas, seja cada vez mais glorificado. Quero ler com os irmãos Salmos 23, Salmo de Davi, onde Davi fala na questão do pastor, né? Davi, que era um pastor de ovelha, e ele olha a Deus aqui nessa figura do pastor, e ele vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja nos abençoando nessa noite, com esse culto, com a sua palavra. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela semana na qual já tem nos abençoado. Pedimos que continue a cuidar de cada um de nós, a nos guiar, a nos orientar através da Tua palavra e do Teu Espírito. Pedimos ao Pai a Tua direção para esse culto. Ó Pai, aceita, Pai, esse culto que prestamos nesse momento ao Senhor. Nos abençoe também, ó Pai, com a volta dos cultos presenciais, que o Senhor, assim como tem nos preservado até esse momento, continue fazendo, continue a cuidar de nós, do seu povo, a nos conduzir, ó Pai. Também queremos pedir que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o nosso país. Estamos aí chegando no momento, ó Pai, de eleições. Pedimos a Tua direção, que o Senhor esteja nos dando sabedoria quanto à votação, para quem nós devemos votar, ó Pai. Cuida, ó Pai, para que tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai, seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Dirija, ó Pai, ainda o nosso país, dirija, ó Pai, a vida dos nossos governantes, ó Pai, que eles projetem, ó Pai, leis, ó Pai, que venha beneficiar, ó Deus, o povo e não atrapalhar a vida deles, Pai. Sabemos que nesse período há muitas pessoas que estão desempregadas, há muitos, ó Deus, que estão passando fome. Que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia, Pai, que possa abrir porta de empregos, ó Deus, aqueles que perderam seu trabalho, que têm suas famílias para cuidar, ó Pai. Pedimos também por isso, ó Pai, que estão sem alimento, que de alguma forma, ó Pai, esses alimentos possam chegar até a mesa dessas pessoas, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai. Pedimos também que esteja abençoando, ó Pai, a todos os profissionais de saúde que têm atuado aí, ó Pai, de uma forma incansável para ajudar essas pessoas que foram infectadas, ó Deus, que o Senhor possa estar cuidando deles também, que eles não venham, ó Deus, a ficarem doentes, ó Pai, mas que sejam cuidados pelo Senhor. E também restabeleça a saúde daqueles que estão ali naquele leito de hospital, aqueles que estão entubados, ó Pai, que o Senhor possa estar colocando as Tuas mãos, ó Pai, sobre a vida deles. Cuida para que eles sejam, ó Pai, restaurados, ó Pai. Ainda pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, do nosso mundo, Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja fazendo com que seja conhecida logo uma vacina que venha trazer, ó Deus, imunização para o povo, ó Pai, para cada um de nós, para que, livre, ó Pai, dessa pandemia, nós possamos, ó Pai, estar todos juntos, ó Pai,
cultuando o Teu nome, Pai. Continue a cuidar de nós, continue a nos abençoar. Assim nós oramos, agradecidos na Tua proteção e no Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora estar ouvindo um hino e logo em seguida nós estaremos ouvindo o momento do louvor. Amar
Vamos meditar na palavra de Deus. Quero ler com os irmãos Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler do verso 26 ao 33. Nos diz assim Êxodo 13, do 26 ao 33. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grande. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nelas vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Eu quero pensar então com os irmãos no seguinte tema: quando minha falta de fé me impede de prosseguir. Vamos orar, vamos pedir orientação do Senhor para essa meditação nessa noite. Pai, nós queremos louvar o Teu nome por esse culto que já tem nele nos abençoado. Queremos, a Deus, pedir agora direção para a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, como o Senhor tem nos falado durante esses dias, ó Pai. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem dirigido nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Depois de ouvir os relatos da Terra Prometida pelos espias, o capítulo 14 de Números vai informar que o povo se mostra revoltado com Deus, com Moisés, com Arão, com Josué e Caleb. Olha o que diz lá o verso, no capítulo 14, os primeiros versos, vai dizer assim: todos os israelitas queixaram-se, eles murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Parece que o povo não tinha assimilado ainda que o Egito na vida deles representava escravidão. E o deserto representava ali liberdade. Eles não se importavam mesmo sabendo que foi Deus que os trouxe do deserto. Olha a indagação deles, a forma que eles indagam, né? Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? O povo se esqueceram do real motivo de Deus tê-los tirado do Egito. E eles vão indagar por que o Senhor está nos trazendo para essa terra. E é interessante que Deus já havia falado para eles o real motivo, né, deles estarem ali naquele deserto. Lá em Êxodo 29, 46 diz assim: saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então Deus havia tirado o povo e havia dito para o povo que essa saída do povo é para que Deus pudesse estar habitando ali no meio do seu povo, né? Mas o povo então continua falando lá em Números 14. Foi só para nos deixar cair em espada. Então o povo vai dizer: olha, Deus nos tirou do Egito só para nós morrermos aqui no deserto da espada, né? Eles se esqueceram do cuidado de Deus. Eles esqueceram da praga que viveram no Egito, onde Deus trouxe as pragas, 10 pragas sobre Faraó, né? Onde Deus cuidou do povo. Em momento nenhum o povo foi afetado por alguma das pragas. E é interessante que eles continuam
dizendo, né? E ele vai dizer assim, ó, nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Eles estavam saindo de uma escravidão do Egito que Deus estava libertando e eles estavam pensando já em outra escravidão agora para suas mulheres e para os seus filhos. E vem o absurdo, então, da boca daquele povo, quando eles vão dizer assim, não seria melhor voltar para o Egito? Não seria melhor estarmos de novo no Egito? Mas quantos cristãos fazem isso hoje? Voltam atrás na vida cristã por acharem difícil seguir a Cristo, por acharem os princípios bíblicos rígidos demais, preferem, assim como o povo de Israel, voltar para o Egito. No caso do cristão, voltar a viver novamente no mundo. E o povo então continua, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eles não queriam mais estar ali com o líder que Deus havia colocado para eles, que era Moisés. Eles queriam escolher um outro chefe, um outro líder, uma outra liderança, para estarem voltando então para o Egito, para estarem voltando debaixo da escravidão, o qual Deus havia libertado eles depois de 400 anos. Depois de partirem do Monte Horebe, onde o povo estava ali acampado, os hebreus acamparam-se então lá em Cádiz, no deserto de Parã, que não ficava muito longe ali das fronteiras da Terra Prometida. E ali foi proposto pelo povo que fossem enviados espias a fim de examinarem então as terras ali, a Terra Prometida, aquela terra que Deus havia dito que mana leite e mel. E eles trouxeram então as informações da terra até Moisés e deram então o seguinte relato para Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. O verso 27 do número 13 vai dizer isso. Então eles entraram na terra e trouxeram amostras dos frutos da terra. É como se o povo, os espias, dando relatório, estivessem dizendo, né? Sob o ponto de vista agrícola, a terra é ótima. Então eles viram. Imagine aquelas pessoas que há tanto tempo estavam no deserto, se alimentando de maná, ouvindo falar sobre frutos e os melhores da terra. Mas não parou por aí. Eles falam também das cidades fortes, bem armadas, né? Isso trazia segurança para o povo. Sem dúvida, os israelitas estavam de boca aberta ouvindo esses relatos e pensando, né, com certeza, tudo que Deus falou é real. O lugar é mesmo bom. Tudo que Deus disse é verdade. Mas entram mais na história aí. Em Números 13, 28 e 29 vai dizer: mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os Malequitas vivem no Negueb, os Hititas, os Jebuseus, os Amoreus vivem na região montanhosa, e os Cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Começa então um relatório negativo aí da terra para o povo. Caleb tentando amenizar então o banho de água fria que os espias haviam jogado no povo, né, com seus relatórios negativos, aí ele vai dizer: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Entusiasmou o povo então a proceder à conquista daquela terra. Caleb não agiu conforme os outros espias, né? Ele incentivou o povo: vamos subir, vamos tomar a terra, com certeza nós sairemos vencedores. Mas depois de descreverem a beleza, a fertilidade da terra, todos os espias, com exceção de 2, Josué e Caleb, exageraram as dificuldades e os perigos que estavam diante dos israelitas, caso eles prosseguissem ali na conquista de Canaã. O povo que neles habita era forte, eles disseram, e seria impossível vencê-los. Declararam também que tinham visto gigantes, os filhos de Enaque, e era inútil pensar em possuir então a terra de Canaã. Números 13, 31 e 33 vai dizer: mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que neles vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Meus irmãos, o relatório que esses homens deram não foi pela ótica de Deus. Olha o que Deus diz lá em Êxodo 3:8. Deus vai dizer para o povo: por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. É interessante que Deus já havia dito para o povo quem eram os habitantes dessa terra. E eles foram lá encontrar esses habitantes que Deus havia falado. E eles voltam apavorados por esses habitantes. E agora a cena mudou. Aquela cena que era de expectativa de possuir a terra, a esperança, o ânimo que deram lugar ao desespero e à covardia, então, do povo e daqueles espias, após eles mostrarem ali a sua incredulidade diante do povo. Sua incredulidade lançou uma escura sombra ali nos israelitas. E o grande poder de Deus, tantas vezes manifesto em prol deles, foi esquecido. Tudo aquilo que Deus havia feito naquele deserto, tirando eles primeiro do Egito e conduzindo pelo deserto, abrindo o mar, haviam sido esquecidos. O povo não parou para refletir, não pensou que aquele que os trouxe dali certamente lhes daria também a terra. Não se lembraram da forma maravilhosa na qual Deus os libertou de seus opressores, ali abrindo o caminho do mar, destruindo as nações que se colocassem como barreira para a conquista da terra. Foi assim com Faraó. Puseram Deus fora de questão e agiram como se devesse confiar apenas no poder das armas, mas não em Deus. O povo, em sua incredulidade, limitou o poder de Deus e não confiaram na mão de Deus, que até ali tinha guiado eles com toda a segurança. E repetiram seu mesmo erro anterior, murmurando contra Moisés e Arão. Este, pois, é o fim de todas as nossas grandes esperanças. O povo está dizendo: olha, nossa esperança acaba aqui, diante dessas pessoas, desses gigantes, dessa cidade fortificada. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e eles disseram: é esta a terra para possuir a qual viajamos desde o Egito? Olha essa terra, cheia de gigantes, cheia de lutadores, uma cidade fortificada. Acusaram seus chefes de enganar o povo e acarretar angústia sobre Israel, ali, sobre o povo de Israel. O povo ficou então desesperado e em seu desapontamento, e ficaram aflitos também com aquela situação. Perante o crédito de dar as palavras dos espias e a fé em Deus, do Deus invisível, o povo então, todo Israel, preferiu primeiro então confiar na palavra ali dos espias e não olhar para as maravilhas que Deus já havia operado por meio do seu servo Moisés ali. E por isso se abate, então, o desespero na vida daquele povo. E eles pensam, então, em voltar novamente para o Egito. Josué e Caleb, então, os dois espias que foram fiéis aí ao Senhor, eles insistiram para que confiassem na vitória. Que Deus daria a vitória final a eles ali. Afirmando ser fácil: olha, vamos conquistar a terra de Canaã. O Senhor, com certeza, se agradando de nós, Ele vai nos dar essa terra. O povo, porém, respondeu-lhes com uma tentativa de apedrejamento. O povo quis apedrejar, então, Josué e Caleb, por eles estarem ali afirmando que seria possível a conquista da terra. Número 14, versos 10 a 12. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na terra, na tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei,
mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Em sua rebelião, o povo declara: ah, se morrêssemos neste deserto. Ah, se morrêssemos nesse deserto. Agora, essa oração do povo devia ser atendida por Deus. Deus estaria atendendo, então, essa oração que o povo fez lá na sua murmuração com Moisés e Arão. Ah, se morrêssemos nesse deserto. Né? E o Senhor, então, declara ao povo: diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Deus então estava dando aí a sentença ao povo, que eles, aquela geração que passaram por recenseamento quando saíram do Egito, não entrariam então na terra prometida por causa da sua falta de fé, por causa da sua murmuração. E quanto a Caleb, ele disse: mas como é meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então Caleb, Deus estava dizendo que Caleb entraria então com a sua família na terra, porque Caleb saiu de lá confiante de que Deus daria a vitória ao povo, que Deus daria aquela terra ao povo. Assim como os espias haviam despendido 40 dias em sua viagem, deveriam, semelhantemente, o povo de Israel vaguear pelo deserto 40 anos. Essa, então, foi uma das sentenças de Deus ao povo. Por não crerem, por duvidar que Deus estava com eles, que Deus estava conduzindo, eles iriam, então, vagar pelo deserto durante 40 anos. Quando Moisés anunciou ao povo a decisão de Deus, a ira desse povo transformou-se, então, em lamentação. O povo começou a lamentar. A ira que estava sobre ele virou lamento. Sabiam que seu castigo era justo, que o que Deus estava fazendo era certo. Os 10 espias infiéis, feridos por determinação de Deus, pela praga, pereceram diante dos olhos de todo Israel. E com certeza eles estavam olhando naqueles espias, ao decreto de Deus também sobre a vida de cada um deles que murmuraram contra o Senhor. Números capítulo 14, versos 32 a 34, diz assim: os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Olha a sentença que o povo receberam. Iriam vagar no deserto até morrer, para não entrar então na terra. Meus irmãos, mesmo recebendo o veredito de Deus, Deus não os abandonou no deserto. Deus continuou cuidando de cada um deles até morrerem. Deus é justo, mas Deus não mistura o seu amor com a justiça. Deus continua amando da mesma forma. E Neemias vai falar desse cuidado de Deus com o povo, mesmo Deus dando a sentença de que eles não entrariam na terra. Deus continua nesses 40 anos cuidando do seu povo. E Neemias, lá no capítulo 9, então ele vai falar sobre esse cuidado de Deus com o seu povo ali. E diz assim: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. A peregrinação pelo deserto não foi simplesmente ordenada como juízo sobre os rebeldes e murmuradores,
mas servia a geração que crescia, como disciplina preparatória à entrada na terra prometida. Moisés declarou lá em Deuteronômio 8, 2 e 3 o seguinte: saibam, pois, em seu coração que, assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, eles os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrarem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai e procede da boca do Senhor. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como menino dos seus olhos. Deuteronômio 32, 10. Deus continuou amando o povo, mesmo dando uma sentença de que o povo não entraria na terra prometida. Meus irmãos, a falta de fé do povo, murmurar contra Deus e, consequentemente, perder o foco de onde Deus estava conduzindo. Essa falta de fé fez o povo murmurar contra Deus. E, como consequência, eles perderam o foco de onde Deus estava conduzindo eles. Que era para uma terra que mana leite e mel. Que a nossa fé não seja uma fé vacilante, uma fé que duvide do Senhor e das suas promessas, mas que seja uma fé que nos conduza ao alvo, conforme nos diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que a nossa fé não seja uma fé que nos traga murmúrio ao Senhor, mas que seja uma fé ativa, que busque glorificar a Deus em todo momento. Tem um hino que nós cantamos, o hino 108 do cantor cristão, chamado Final. E a primeira estrofe desse hino ele diz assim: quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, aos remidos dessa terra, meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Que a nossa falta de fé não ofusque a voz desse chamado. Que nós possamos ouvir os nossos nomes sendo chamados ali pelo Senhor. Que nós possamos ouvir Deus nos chamando. Quando se fizer chamada, lá estarei. Nós ouvindo. Que Deus nos abençoe. Que a nossa fé não seja uma fé vacilante, mas seja uma fé que adore ao Senhor em todo momento. Que busque agradar a Deus em todas as coisas, sem murmurar em momento algum, mesmo passando por dificuldade. Que nesse momento de dificuldades, assim como o povo passava e murmuraram, nós possamos glorificar a Deus. Dar glória a Deus em qualquer situação. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Em seguida nós vamos estar, então, cantando o hino 108 do cantor cristão, chamada Final. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus pela maneira que o Senhor nos ensina através dela, nos mostrando exemplos, ó Deus, daqueles que serviram ao Senhor, mas que por algum motivo murmuraram contra o Senhor, ó Pai, não confiando, não crendo no Teu poder, na Tua palavra. Que, ó Deus, sonda os nossos corações, sonda as nossas vidas, Deus, para que nós, ó Deus, não sejamos cristãos que murmurem contra o Senhor, que reclame das situações, mas que nós possamos, em todo momento, Te glorificar em tudo, Pai, reconhecendo o Teu poder sobre todas as coisas. Obrigado por esse momento de culto.
Nós louvamos teu nome, agradecendo, em nome de Jesus. Amém.